Tentaram me tirar da história, mas esqueceram quem começou tudo. Era uma quinta-feira de maio, e o sol entrava pela janela da cozinha do jeito que eu sempre gostei. Oblíquo, quente, dourando a madeira velha da mesa onde eu tinha tomado café por mais de 30 anos. Eu estava ali, de pé, com a xícara na mão, quando ouvi minha filha falar ao telefone no quarto. A voz estava baixa, mas as paredes da minha casa nunca foram grossas o suficiente para guardar segredos. Não precisa convidar ela, Rodrigo. Fica mais fácil assim. A gente explica depois. Fiz que não ouvi. Lavei a xícara. Dobrei o pano de prato. Fui sentar na cadeira da varanda como se aquelas palavras não tivessem chegado até mim, como se não fossem sobre mim, mas eram, e eu sabia. Naquele momento eu ainda não entendia até onde aquilo ia chegar. Ainda não sabia que aquela frase, dita baixinho num quarto da minha própria casa, era só o começo de uma tentativa de me apagar de uma história que eu mesma tinha escrito, linha por linha, sacrifício por sacrifício, durante décadas. O que aconteceu nos meses seguintes foi além de tudo que eu poderia imaginar. E o que eu fiz com isso mudou tudo. Meu nome é Conceição. Tenho 62 anos. Nasci em Governador Valadares, numa família simples, de gente que trabalhava de sol a sol e não tinha o hábito de reclamar. Meu pai era pedreiro. Minha mãe lavava roupa para fora. Eu aprendi cedo que dignidade não vem de quanto você tem, mas de como você se porta diante do que a vida te coloca. Essa lição entrou em mim antes mesmo de eu saber ler. Vim para Belo Horizonte com 21 anos, uma mala de papelão, o endereço de uma prima distante no bolso do casaco e a certeza ingênua de que bastava trabalhar muito para que tudo desse certo. E eu trabalhei. Deus sabe que trabalhei. Fui doméstica, fui caixa de supermercado, fui costureira nos fundos de um ateliê que cheirava tecido úmido e naftalina. Aprendi cada ofício com seriedade, cada patrão com respeito, cada centavo com cuidado. Aos 26, conheci o Arnaldo. Ele era torneiro mecânico, quieto, de poucas palavras, mas de muita presença. A gente se casou num ano e meio de namoro, numa cerimônia simples na igreja de São Francisco, com bolo de fubá e refrigerante. Foi a festa mais bonita que eu já vi na minha vida, porque era real, porque era nossa. Tivemos 2 filhos. Primeiro o Eduardo, que nasceu quando eu tinha 28 anos. Depois a Fernanda, 3 anos depois. 2 crianças saudáveis, barulhentas, que enchiam a casa de gritaria e alegria e gasto. O Arnaldo trabalhava em 2 oficinas. Eu costumava até tarde da noite. A gente não tinha muito, mas tinha o suficiente. E o suficiente, quando é construído com honestidade, tem um peso bonito. Fui eu quem pagou a faculdade do Eduardo. Fui eu quem vendeu minha máquina de costura. A melhor que eu já tive, uma importada que eu tinha juntado dinheiro por 2 anos para comprar, para cobrir o semestre em que ele ficou sem bolsa. Não contei isso para ninguém. Não queria que ele soubesse. Não queria que ficasse com peso na consciência. Era minha escolha. Era meu filho. Fui eu quem ficou do lado da Fernanda quando ela engravidou sem ser casada, aos 23 anos, e o rapaz sumiu antes mesmo de o bebê nascer. Quando todo mundo na família do Arnaldo levantou a sobrancelha, quando a vizinha fez cara de espanto, quando a cunhada murmurou alguma coisa que eu não quis ouvir direito, fui eu quem coloquei a minha filha dentro de casa. Segurei a barriga dela e disse que aquela criança seria amada do mesmo jeito, sem vergonha, sem sombra. A Fernanda teve o Mateus, meu primeiro neto. E eu amei aquele menino com uma intensidade que às vezes me assustava. Era como se eu tivesse ganhado uma segunda chance de ser mãe. Mais calma, mais paciente, mais consciente. O Arnaldo também amava. A gente foi ficando velho em volta daquela criança. E foi bonito. Mas os anos foram passando. O Eduardo casou. Conheceu a Simone numa empresa onde os 2 trabalhavam, namoraram rápido, casaram em 2 anos. Ela era moça educada, de família de Contagem, bem arrumada, articulada. Eu a recebi bem, sempre a recebi bem. Nunca fui a sogra que faz joguinho, que testa, que intimida. Abri minha casa, minha mesa, minha vida. A Fernanda foi crescendo, o Mateus foi crescendo,
Ela foi trabalhar, foi estudar à noite, foi se tornando uma mulher que eu admirava. Namorou algumas vezes, não deu certo, mas ela estava bem, estava firme. Morava comigo e eu nunca a pressionei a sair, nunca a fiz sentir que estava no caminho. A casa era dela também. O Arnaldo adoeceu quando eu tinha 57 anos. Problema no coração, uma coisa que ele já sabia que estava vindo e que foi adiando no médico porque não queria enfrentar. Quando enfrentou, já tinha passado do tempo. Ficou 2 anos indo e vindo do hospital. 2 cirurgias, uma recuperação longa, difícil, que foi me consumindo por dentro de um jeito que eu aprendi a esconder bem. Cuidei dele sozinha, basicamente. O Eduardo ajudava financeiramente quando eu pedia, mas não aparecia muito. Tinha o trabalho, tinha a Simone, tinha a vida deles. A Fernanda estava mais presente, mas também tinha o Mateus para criar. O Arnaldo morreu em março, 3 anos atrás. No hospital de madrugada, com a minha mão segurando a dele. Não tinha mais ninguém, só eu e ele, e o barulho do monitor que foi ficando mais lento até parar. Saí de lá com 60 anos, viúva, mais cansada do que eu sabia que estava, e com uma espécie de clareza estranha. A vida tinha me ensinado muito, e eu tinha muito ainda pela frente. O que eu não esperava era que os meses seguintes me ensinariam a coisa mais difícil de todas. Que às vezes, as pessoas que mais amamos são exatamente as que tentam nos tornar invisíveis. Nos primeiros meses depois da morte do Arnaldo, eu me refugiei no trabalho. Ainda costurava mais devagar agora, mas com encomendas fiéis de clientes que me conheciam há anos. Tinha minhas amigas, a Neuza, a Dona Alzira, a Margarida, que apareciam, que ligavam, que não deixavam o silêncio virar um buraco. Fui sobrevivendo. O Eduardo ligava de vez em quando. Vinha nos domingos quando não tinha outra coisa. Trazia a Simone, às vezes os 2 filhos deles, o Lucas e a Beatriz. Eu cozinhava, arrumava a casa, fazia tudo para que aquelas visitas fossem boas, para que ele sentisse que podia aparecer sem cerimônia. Mas eu fui notando devagar uma coisa que eu tentava ignorar. A Simone me tratava com uma cortesia muito fina, daquele tipo que parece educação, mas que tem distância dentro. Ela cumprimentava, sentava, comia, respondia quando eu perguntava. Mas nunca iniciava. Nunca ficava na cozinha comigo enquanto eu cozinhava. Nunca me perguntava sobre mim, sobre meu trabalho, sobre como eu estava me sentindo depois da morte do Arnaldo. Era como conversar com uma parede educada. Eu relevei. Pensei que era jeito dela, que cada pessoa tem seu modo, que não cabia a mim exigir afeto de quem não tinha esse costume. Mas fui observando que com os outros ela era diferente. Com a própria família dela, com as amigas, com os colegas de trabalho que o Eduardo às vezes mencionava, ela ria alto, abria, se entregava. Comigo, ela funcionava. E o Eduardo não percebia, ou não queria perceber. No segundo semestre do ano passado, o Eduardo e a Simone compraram um apartamento maior. Uma coisa que eles planejavam há tempos, eu sabia, e que finalmente virou realidade. Reforma, mudança, empolgação. Fui chamada para ver o apartamento antes da mudança, pelo menos isso. Fui, elogiei, fiz questão de ser genuína no que era bonito mesmo. Mas quando a mudança aconteceu, quando os móveis foram, quando a vida nova começou a ser montada, eu percebi que não era chamada para ajudar, para opinar, para participar. O Eduardo ligou uma vez para perguntar se eu tinha algum móvel antigo que eu quisesse passar para eles, não para me incluir, para ver se eu tinha alguma coisa útil. Eu disse que não tinha nada que servisse para eles. Obrigada pela consideração. Ele não notou o tom. Foi numa reunião de família em setembro que a coisa virou concreta demais para ser ignorada. A Simone organizou um jantar na casa nova. Chamou a família dela toda. Pais, irmão, cunhada, sobrinhos. Chamou o Eduardo, claro. Chamou os filhos deles. Chamou a Fernanda e o Mateus. Não me chamou. Soube pela Fernanda, que ficou desconfortável ao mencionar.
e que tentou suavizar, dizendo que provavelmente foi um esquecimento, que tinha sido uma coisa rápida e informal. Mas eu conhecia minha filha bem o suficiente para saber quando ela estava tentando me proteger de uma verdade que ela mesma tinha engolido torto. Não era esquecimento, era escolha. Fiquei em casa naquela noite. Fiz um chá, sentei na varanda, fiquei olhando para a rua por um tempo que não sei dizer quanto era. Não chorei. Senti uma coisa pesada, densa, que não era exatamente tristeza, era reconhecimento. Era a confirmação de algo que eu tinha estado tentando não ver. Eu estava sendo apagada da família que eu mesma tinha ajudado a construir. E o meu filho estava deixando. Nos meses que se seguiram, aquilo foi se tornando um padrão cada vez mais nítido. As fotos de família que a Simone postava nas redes sociais e que eu via porque o Eduardo havia me ensinado a usar o celular, uma das poucas coisas que ficou daquele período, nunca tinham eu. Tinham a família dela, tinham os filhos, tinham o Eduardo sorrindo no meio de gente que eu mal conhecia. Tinham até a avó materna das crianças, que aparecia com frequência, que era citada com carinho, que ganhava espaço. Eu era ausente até nas fotos onde poderia ter estado presente. Uma tarde, o Lucas, meu neto mais velho, me ligou para contar que a escola tinha pedido para eles fazerem uma árvore genealógica. Ele queria saber meu nome completo, minha data de nascimento, onde eu tinha nascido. Eu respondi tudo com carinho, emocionada por ele ter ligado, por ter me procurado. No fim da conversa, ele disse, com a inocência brutal que só criança tem: Vó, a mamãe disse que não precisava te ligar, que ela já sabia. Mas eu quis ligar porque eu queria falar com você. Fiquei com o telefone na mão por um longo tempo depois que ele desligou. A Simone sabia meu nome completo, sabia minha data de nascimento, tinha as informações, mas não queria que o filho ligasse para mim. Eu era um dado, não era uma pessoa. Naquela semana, tomei uma decisão silenciosa. Não falei para ninguém, não confrontei ninguém, não liguei para o Eduardo para chorar, ou reclamar ou cobrar. Decidi que não ia mais me colocar onde eu não era chamada. Não ia mais chegar de surpresa, não ia mais sugerir almoços, não ia mais mandar mensagem perguntando se podiam aparecer no domingo. Ia continuar existindo, ia continuar sendo quem eu sempre fui, mas ia parar de correr atrás de um lugar que estava sendo deliberadamente fechado para mim e ia observar. O que aconteceu depois foi mais doloroso do que eu esperava. Porque quando você para de se colocar em situações onde é tolerada, você descobre com clareza quem de fato quer você presente. O Eduardo não ligou por 2 semanas depois que eu parei de ligar. Quando ligou foi rápido para perguntar se eu estava bem. E quando eu disse que estava, a conversa terminou em menos de 5 minutos. Ele não perguntou se eu queria encontrar eles. Não sugeriu nada. Ficou aliviado, pareceu, de que eu estava bem, e foi embora da ligação como quem cumpre uma obrigação. Eu fiquei com o telefone no colo, pensando em quantas vezes eu tinha feito aquela ligação primeiro, em quantas vezes eu tinha sido o motor daquela relação, em quantas vezes ele tinha respondido porque eu tinha iniciado, não porque ele tivesse sentido falta. A Fernanda percebia. Ela nunca disse nada diretamente, mas aparecia mais. Vinha me visitar durante a semana, sem motivo especial, só para tomar café e conversar. O Mateus, com 16 anos, tinha o hábito bonito de me mandar mensagem quando via alguma coisa que achava que eu ia gostar. Uma música antiga, uma receita, uma foto engraçada. Aquilo me sustentava, mas a ferida do Eduardo estava aberta, e eu não conseguia fingir que não estava. Outubro chegou com um frio incomum para Belo Horizonte, e com ele chegou a notícia que virou o que eu chamo de o momento da virada. A Simone estava grávida. O Eduardo ligou para contar animado, a voz diferente, aquecida. Eu genuinamente me alegrei. Uma vida nova é uma vida nova, e eu nunca seria capaz de não me alegrar com isso. Parabenizei, perguntei como a Simone estava, perguntei se eles já sabiam o sexo. Menina, iam se chamar Ana Beatriz. Mas no dia seguinte, quando abri o celular, vi que a Simone tinha postado a notícia nas redes sociais.
Uma foto linda, ela e o Eduardo de mãos dadas com o exame embaixo. Uma legenda longa, emocionada, agradecendo a família, citando os pais dela pelo nome, citando a avó materna das crianças, dizendo que a Ana Beatriz estava chegando para completar tudo, sem mencionar minha existência. Sem a vovó Conceição já sabe e está feliz. Sem nada. Eu era a avó da criança que estava chegando, e eu não existia naquele post. Não existia naquele anúncio. Não existia naquela família montada para o mundo ver. Fechei o celular. Fui para a cozinha. Coloquei água para ferver e fiquei de pé, olhando para o fogão, sentindo alguma coisa se reorganizar dentro de mim de uma forma que eu não sabia ainda nomear. Não era raiva. Não era aquela raiva quente, impulsiva, que faz você pegar o telefone e dizer coisas que não volta. Era outra coisa. Era uma clareza fria e firme. Era a voz da mulher de 62 anos que trabalhou a vida inteira, que criou um filho sozinha em muitos momentos, que vendeu a própria máquina de costura para que esse filho tivesse futuro, que cuidou do marido até o fim, que nunca pediu para ser colocada num pedestal, mas que merecia, no mínimo, existir. Ia existir. Mas não do jeito que elas estavam esperando. Liguei para minha amiga Neuza naquela tarde e contei tudo. A Neuza me conhecia desde que eu tinha 40 anos. Tinha visto o Arnaldo adoecer, tinha me visto no velório com os olhos secos porque eu já não tinha lágrima. Tinha me ouvido nas noites em que eu precisava falar. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando eu terminei, ela ficou em silêncio por um momento e então disse: Conceição, você já sabe o que vai fazer. Você só precisava falar em voz alta. Ela tinha razão. Naquela semana, fiz 3 coisas. A primeira foi ligar para o Eduardo e dizer com calma, sem drama, sem choro, que eu precisava conversar com ele pessoalmente. Ele veio no sábado, sem a Simone. Eu pedi que fosse assim. Disse que era uma conversa entre nós dois. Ele chegou levemente apreensivo. Eu servi café. Sentei na cadeira da frente. Olhei para o meu filho e disse devagar, escolhendo as palavras com o mesmo cuidado que eu sempre escolhi pontos na costura. Eduardo, eu te amo. Isso não muda. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Eu existo. Eu sou a mãe dos seus filhos como avó. Eu sou a mulher que abriu mão de muita coisa para que você chegasse onde chegou. E eu não vou mais aceitar ser tratada como se fosse uma figura de fundo, como se minha presença fosse um detalhe que pode ou não aparecer, dependendo do que for mais conveniente para a Simone. Ele ficou quieto. Eu sei que você não faz isso com má intenção, continuei. Mas você tem permitido, e permitir é uma escolha também. Mãe, ele começou. Eu não terminei, disse eu, com uma firmeza que surpreendeu até mim. Não estou aqui para brigar. Não estou aqui para te dar ultimato. Estou aqui para te dizer que eu tenho limites, que eu não vou mais aparecer onde não sou chamada, que eu não vou mais tentar ocupar um espaço que alguém fica o tempo inteiro tentando fechar, mas que quando a Ana Beatriz nascer, eu quero estar presente na vida dela. Não de longe, presente de verdade. E se isso não for possível dentro do que a Simone está construindo, então você vai precisar escolher como lidar com isso. O Eduardo olhou para mim por um tempo longo. Eu vi ali muita coisa passando. Desconforto, culpa, algo que parecia surpresa, como se ele não esperasse que eu fosse capaz de falar aquilo daquele jeito. Eu não sabia que estava tão assim, ele disse, por fim. Eu sei que não sabia, respondi. Mas eu sei. E agora você também sabe. Ele foi embora diferente daquele dia. Não sabia ainda o que ia fazer com aquilo, mas sabia. A segunda coisa que fiz foi retomar algo que eu tinha deixado de lado há anos, os meus bordados. Quando eu era jovem, antes da máquina de costura, antes das encomendas, eu bordava. Bordado à mão, ponto a ponto, demorado, exigente. Absolutamente meu. Tinha parado porque não dava dinheiro, porque tomava tempo, porque a vida foi pedindo outras coisas. Mas fui ao quartinho dos fundos onde eu guardava as coisas do Arnaldo e achei, no fundo de uma caixa, os bastidores velhos e uma caixinha de linhas coloridas que ainda serviam.
Sentei na varanda naquela tarde de quinta-feira, com o sol da tarde entrando oblíquo, igual ao daquela manhã em que eu ouvi a Fernanda no telefone, e comecei a bordar. Não tinha nada específico em mente, só a agulha, a linha, o tecido e eu. Era como voltar para mim. A terceira coisa que fiz foi a mais difícil e, ao mesmo tempo, a mais necessária. Fui falar com a Simone, não com raiva, não com acusação. Fui com a Fernanda, que concordou em me acompanhar e que ficou na sala enquanto eu pedi para conversar com a Simone na cozinha. Ela ficou tensa quando eu disse que queria falar. Vi nos ombros dela, na forma como ela cruzou os braços. Mas eu não fui para confrontar, fui para deixar claro. Simone, eu não vim aqui para criar conflito. Vim porque eu prefiro a clareza à suposição. Eu falei com voz baixa, sem tremer. Eu percebi, ao longo desse último ano, que você tem construído uma família ao redor do Eduardo e dos seus filhos onde eu não tenho lugar. Pode ser que você tenha razões para isso. Pode ser que eu tenha feito algo que te incomodou e que você nunca me disse. Se foi assim, eu quero saber. Mas se for simplesmente uma escolha de me excluir porque sim, preciso que você saiba que isso tem consequências. Não para mim, que já aprendi a viver bem sozinha, mas para o Eduardo, para as crianças e para você mesma um dia. Ela ficou olhando para mim. Vi que ela não esperava aquilo. Esperava lágrima, talvez. Esperava súplica. Ou esperava gritaria. Não esperava aquela mulher quieta, de olho firme, falando com uma calma que não precisava de aprovação. Eu não tenho nada contra você, Conceição, ela disse, afinal, com a voz um pouco menor do que o normal. Então trate como tal, respondi. É tudo o que estou pedindo. Me levantei, agradeci o café que nem tinha sido oferecido e saí. Nas semanas que se seguiram, o Eduardo foi mudando. Não de uma vez, não dramaticamente, mas foi. Ligava com mais frequência. Veio me visitar uma tarde sem aviso, só porque estava passando perto. Perguntou como estava o bordado, porque a Fernanda tinha contado. Ficou sentado na varanda me vendo bordar por uns 20 minutos, em silêncio. E eu deixei aquele silêncio ser o que precisava ser. A Ana Beatriz nasceu em março, no mesmo mês em que o Arnaldo tinha morrido 3 anos antes. O Eduardo me ligou da maternidade, logo depois do parto, antes de ligar para qualquer outra pessoa da família. Isso eu sei porque ele me disse. Fui ao hospital naquela tarde. Segurei aquela menina nos braços, pequena, quente, com aquele cheiro que só recém-nascido tem. E algo em mim se assentou de um jeito que não tem nome. A Simone estava na cama, cansada, com o cabelo preso de qualquer jeito, sem maquiagem, menos armada. Olhou quando eu entrei. E pela primeira vez, desde que eu a conhecia, ela disse: "Obrigada por vir." Eram só 4 palavras, mas eu soube o que elas custaram. "Obrigada por me chamar", respondi. Não era o fim de tudo. Não era a cura de uma relação que tinha rachado de formas que ainda iam precisar de tempo. Mas era um começo diferente. Era a primeira rachadura na parede que ela tinha construído. Nos meses seguintes, as coisas foram se ajustando com a lentidão que essas coisas exigem. Não virou uma família perfeita. Não teve abraço coletivo. Não teve cena de reconciliação com todo mundo chorando. A vida real não funciona assim. E eu nunca fui de ilusão. Houve dias em que o Eduardo voltou a sumir por uma semana. Houve momentos em que a Simone voltou à cortesia fina de sempre. Houve um domingo em que fui chamada para um almoço, e quando cheguei, percebi que a família dela estava toda lá, e eu era a única do lado dele. E fiquei sentada na cabeceira oposta, comendo devagar, me perguntando se tinha sido burra de ter aceitado o convite. Mas houve também outros dias. Houve um sábado de julho em que a Ana Beatriz, com 3 meses, ficou comigo a tarde inteira, enquanto o Eduardo e a Simone foram resolver uma burocracia. Eu fiquei com ela na varanda, no colo, balançando de leve, cantando baixinho uma música que minha própria mãe me cantava. E a menina dormiu com a bochecha encostada no meu peito, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo.
Houve uma tarde em que o Lucas, meu neto mais velho, veio sem avisar para me pedir ajuda com um trabalho da escola. E ficou 3 horas aqui, comendo biscoito e fazendo perguntas sobre a história da cidade onde eu nasci, curioso com uma intensidade que me lembrava o Eduardo quando era criança. Houve uma noite em que a Beatriz, minha neta do meio, me mandou uma mensagem dizendo que tinha contado para a professora que a avó era costureira. E a professora tinha pedido para ela apresentar para a turma. E ela queria saber se eu podia ir lá explicar como funcionava. Fui. Levei os bastidores, as linhas, um pedaço de bordado que estava fazendo. Sentei numa cadeirinha de plástico no meio de 20 crianças de 8 anos e falei sobre agulha e paciência. Foi um dos melhores dias do meu ano. E houve um domingo, já no final do inverno, em que a Simone me ligou para pedir a receita do bolo de laranja que eu tinha levado uma vez, anos antes, quando as coisas ainda estavam no começo do desgaste. Eu fiquei em silêncio por um segundo quando ela perguntou. Depois passei a receita, passo a passo, sem pressa. É fácil, eu disse no final. É difícil parecer fácil, ela respondeu. Ficamos em silêncio por um momento. Depois ela disse obrigada. Eu disse de nada. E desligamos. Não sei o que ela quis dizer exatamente, mas achei que talvez ela não estivesse falando só do bolo. Hoje estou na varanda bordando. O bordado já tem quase 1 metro de comprimento, uma fita de flores miúdas que não tem destino certo, que eu faço porque gosto, porque é meu, porque ninguém me encomendou e ninguém vai usar como moeda de troca. É só meu. A Neuza vem me visitar amanhã. A dona Alzira ligou ontem para falar de uma excursão para Tiradentes que estão planejando para setembro. A Fernanda vai trazer o Mateus no fim de semana e ele prometeu que ia me ensinar a usar uma coisa nova no celular que ele acha que eu vou gostar. O Eduardo vai ligar amanhã, provavelmente. Ele tem ligado com mais regularidade. Às vezes conversamos por tempo, às vezes é rápido. Mas ele liga. E a Ana Beatriz está crescendo. Semana passada, quando fui visitar, ela já estava tentando sentar sozinha, com aquela seriedade cômica que bebê tem quando está descobrindo o próprio corpo. Eu a coloquei no colo, segurei ela de leve pelo tronco, e ela se firmou por alguns segundos, orgulhosa, antes de tombar para o lado. Rimos eu e ela daquele riso que não precisa de motivo. Eu olhei para aquela menina e pensei, ela vai me conhecer. Ela vai saber quem eu sou. Não como um dado numa árvore genealógica, como uma pessoa. Como a avó que borda, que faz bolo de laranja, que foi para Governador Valadares com uma mala de papelão e construiu uma vida com as próprias mãos. Tentaram me tirar da história, mas esqueceram que eu sou a história. Fui eu quem chegou primeiro. Fui eu quem ficou quando era difícil. Fui eu quem não foi embora quando teria sido mais fácil ir. Fui eu quem ficou de pé quando o chão sumiu. Nenhum apagamento apaga isso. Nenhuma foto sem meu rosto me tira de dentro da vida que construí. Eu sei quem eu sou. Sempre soube. E agora, eles também sabem. Não preciso que me coloquem num pedestal. Não preciso de reconhecimento público, de declaração nas redes sociais, de lugar de honra em nenhuma mesa. Preciso de respeito, do simples, do honesto, do que todo ser humano merece de quem diz que ama. E aprendi, nessa altura da vida, que respeito não se implora. Se conquista ficando de pé. 62 anos. Viúva, costureira, avó, mulher, completa. Na varanda o sol vai se pondo. A agulha atravessa o tecido, volta, avança. Cada ponto no lugar certo. Cada cor escolhida com cuidado. Ninguém vai mandar nesse bordado. Ninguém vai me dizer o que colocar, o que tirar, para onde ir. É meu. Assim como essa vida, completamente minha. Se essa história tocou seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Comenta de onde você está assistindo. E se quiser mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho.